Começando mais um Opinião Pernambuco, eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente vai falar sobre o centro do Recife. Essa região que é composta por 11 bairros, hoje abriga somente 5% da população da cidade e não é muito difícil a gente perceber os problemas que ela vem enfrentando nos últimos anos com o abandono de prédios, espaços públicos e a falta de segurança. Mas o que será que vem causando esses problemas? O quanto o centro precisa ser repensado? Que outras estratégias vêm sendo colocadas em prática? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe no programa de hoje Ana Ludermir Bernardino, professora de Planejamento Urbano e Regional da UFPE e membro do Grupo de Estudos sobre o Mercado Fundiário e Imobiliário, e Ana Paula Vilaça, que é chefe do gabinete do Centro do Recife. Lembrando que o Opinião também está sendo transmitido pelo YouTube da TV Universitária, youtube.com/TVU Recife. Ana Paula e Ana, sejam muito bem-vindas aqui ao Opinião Pernambuco. E, Ana, eu queria começar fazendo um pouco um retrospecto, olhando lá para trás, né, para a história. Hoje a gente tem o centro do Recife na situação que a gente, quem anda por lá, vê, né? Mas lá no século XX, essa era uma região muito movimentada, muito rica, né? O que aconteceu de lá para cá? A gente teve uma série de políticas públicas que levaram todo o desenvolvimento da cidade para outras áreas já valorizadas, por exemplo, para os setores mais nobres da cidade, onde foram edificadas edificações mais nobres, né? E também a gente teve uma expansão, tudo isso durante a década de 70, 80, 90. Então, a gente teve uma dinâmica de urbanização que levou todos os interesses, os investimentos imobiliários, habitacionais, para as margens da cidade. Então, quando essa lógica habitacional foi para a margem da cidade, o comércio de mais alto padrão, mais requintado, também acompanhou. Por exemplo, no início da década de 80, a gente tem o Shopping Center Recife, que marca uma nova forma de ir às compras. E a gente também teve, né, já no final da década de 70, o começo da organização para o Porto de Suape ser construído. Então, quando ele entra em atividade, a gente tem toda uma parte industrial, portuária, de galpões, de silos, depósitos, ferrovias, que passa a ficar obsoleto. Então, a gente teve, né, muito pautado numa política pública habitacional, que foi, durante a ditadura militar, preponderante, que era de construção de novas unidades habitacionais, e a gente abdicou do centro da cidade. E aí, quando a gente abdicou desse centro da cidade, ele foi se esvaziando das suas funções mais requintadas e a gente começou a enxergar que esse centro histórico ele tinha um potencial turístico. Então, ainda durante a década de 70, a gente começou a fazer alguns polígonos, assim, a delimitar umas áreas com potencial de aproveitamento. E essas áreas eram enxergadas pelo seu potencial econômico. Mas era uma estratégia muito limitada a algumas áreas que eram excepcionais, que tinham altíssima qualidade, mas, de modo geral, esse centro não recebeu os investimentos. E aí, desde a década de 80, 90, né, a gente tem gradativamente aqui na Prefeitura do Recife criado polígonos para intensificar a preservação, intensificar a atenção, mas aí o que acontece é que existe uma tensão permanente entre o envelhecimento e a vontade de inovar. Então, o centro, ele vai, com esse passar do tempo, ele vai envelhecendo gradativamente, tem a ação do tempo, e a gente tem uma lógica de consumo que faz com que a maioria das pessoas enalteçam o novo. Então, se a gente enaltece o novo, se o mercado imobiliário produz o novo, se todas as políticas públicas incentivam, patrocinam e pagam para que o novo seja construído, é uma competição muito desleal entre o que está envelhecendo, perecendo e toda uma inovação que tem um apelo de consumo permanente. Então, esse processo, né, de desvalorização do centro que a gente enxerga hoje em 2023, para compreendê-lo, a gente tem que voltar para a década de 70. Uhum. E aí, Ana, quais são os problemas hoje que o centro do Recife vem enfrentando? A gente costuma dizer que não são problemas, são desafios, né? São grandes desafios, né? Dentro desse contexto que a professora Iana bem explicou, né? De esvaziamento, de ocupação das periferias da cidade, né? E dos bairros nobres pelo mercado imobiliário, pelos grandes investimentos, pelo surgimento dos shopping centers, né? Então, isso compete com o comércio de rua, com o comércio
popular, o interesse pela moradia nas margens da cidade, né? Ou então em outros municípios da região metropolitana. Então, o principal desafio é a atração da moradia, sem dúvida, né? Porque a moradia ela agrega outros usos, outras atividades. Então, ela agrega a farmácia, a padaria, o mercadinho. Então, esse é o maior desafio, é atrair novamente, né? Tornar o centro atrativo para o mercado imobiliário, para o investidor e para o próprio cliente, para o usuário, né? Que deseja morar novamente aqui no centro, né? Aliado a isso, né, questões de infraestrutura relacionadas aos espaços públicos, à segurança, né? Nós fazemos diversas pesquisas de opinião dentro do programa Recentro e esse aparece como um item bastante importante e a gente já vem atuando fortemente nesse aspecto, né? E a gente vem procurando atacar cada problema desse que é identificado, né, dentro da política pública da Prefeitura do Recife atualmente, para que a gente torne o centro um lugar interessante, atrativo e com diversos usos, né? Moradia, comércio, serviços. É o local onde a cidade começou, né? A formação da nossa cidade está ligada ao nosso centro histórico. Então, trabalhar fortemente a questão da cultura e do turismo, porque isso vai gerar desenvolvimento e a ocupação do nosso centro. Tá, você falou do Recentro. Eu queria que tu explicasse melhor para a gente, como é que funciona esse programa. Bom, em dezembro de 2021, o prefeito João Campos criou um gabinete para cuidar especificamente do nosso centro histórico, né? Para promover uma gestão territorial integrada, que tem como foco prioritário os bairros de Santo Antônio, São José e o bairro do Recife. Então, é uma estrutura administrativa com equipe multidisciplinar para, dentro da prefeitura, coordenar o programa Recentro, que é esse programa de reabilitação urbana do centro e que é transversal a vários órgãos e secretarias, de mobilidade, de controle urbano, cultura, turismo. Então, a gente tem uma atuação integrada e articulada com esses diversos órgãos e secretarias da prefeitura. Uhum. E aí, você citou na questão das construções, né? Muitos prédios que estão sem ocupação, na verdade. Por que esses prédios estão assim? Quais são os entraves que a gente encontra para, enfim, dar um novo uso a esses equipamentos, a essas construções? Dentro desse, né, processo histórico, né, de políticas públicas, né, habitacionais, de crescimento da cidade, o centro deixou de ser atrativo, né? Então, a questão do comércio que ele tinha, que era um diferencial, isso aí hoje a gente tem os shopping centers, o comércio nos bairros, né? Então, os grandes bairros têm comércio, né, de rua no seu entorno, o próprio crescimento da tecnologia, né, o comércio digital, que hoje com um clique você consegue comprar qualquer tipo de produto, aliado a questões estruturais, né? Então, os imóveis históricos, eles têm toda uma legislação de proteção do patrimônio a nível federal, estadual, municipal. Então, é mais custoso, é mais burocrático investir no centro. Então, os grandes investidores preferem pegar um terreno vazio no entorno, né, na periferia, e fazer um imóvel, né, com um padrão construtivo mais moderno, como a professora falou, né, com potencial construtivo maior. Então, esses são alguns entraves, mas que a gente precisa, né, enxergar os valores que o centro tem, né? Valores muitas vezes intangíveis, né? Que é o patrimônio, a história que esses imóveis carregam. E o que a prefeitura vem fazendo é tentando desburocratizar a implementação desses projetos, né? Então, facilitar o licenciamento, né? Ter legislação mais flexível, fazer um acompanhamento desse investidor para que torne mais fácil, né, e mais interessante investir no centro. Giana, acho que hoje a gente tem uma visão um pouco... um paradoxo, né, no centro. Acho que a gente vê muita gente morando nas ruas, assim, ao mesmo tempo que a gente tem muita construção desocupada, né? Acho que Iana e você também, Ana Paula, qual a forma de a gente contornar esse cenário, assim? A gente tem alguns levantamentos que chegaram a identificar edificações com 5 ou mais pavimentos que estavam praticamente vazias, que estavam ocupadas apenas nos térreos e os pavimentos superiores vazios. A gente tem levantamentos também que identificaram edificações que devem mais do que o seu valor venal de IPTU. E aí a gente pode, né, aplicar alguns instrumentos urbanísticos, né? Ana Paula sabe bem, que é a arrecadação de bens abandonados. E quando você consegue comprovar que aquele imóvel está abandonado por 5 anos, você consegue
arrecadar aquele imóvel e destiná-lo para fins sociais. E também tem outro instrumento que é a utilização compulsória, né? Você identifica, você notifica o imóvel que está sem a utilização e você pode, com o tempo, requerer aquele imóvel, né? E fazer uma desapropriação e destiná-lo para os melhores usos. Então, a gente precisa, né, talvez, prioritariamente, entender o que é que faz com que uma população de renda média e alta, para além da população que hoje, né, é uma população em situação de rua, que é uma questão gravíssima, e essa população em situação de rua, ela não se sente, talvez, confortável, estando no centro do Recife, mas mesmo assim é um lugar onde ela se sente mais confortável do que em qualquer outro bairro da cidade. Uhum. Ela ainda se sente aqui, em algumas praças e alguns redutos, que aquilo dali é um lugar onde ela pode estar. Em outras localidades mais nobres, seguramente elas seriam expulsas. Então, essa população ela tem que ser acolhida de forma imediata, da melhor forma possível, por meio de abrigos, por meio da solução, né, para o conforto imediato, para o acolhimento imediato. E, paralelamente, né, para a gente otimizar essa situação, a gente tem que tornar o centro do Recife como um todo, o lugar mais aprazível, agradável, bem cuidado, limpo. Tem todo um conjunto, né, de zeladoria urbana, manutenção, limpeza, segurança pública, iluminação. E quando você caminha, né, o centro do Recife é muito heterogêneo. A gente tem pequenas porções históricas, que é como se a gente tivesse, né, numa viagem ao passado, e a gente caminha 2 quarteirões e a gente vai ter um prédio de mais de 20 andares. A gente caminha mais 2 quarteirões e a gente vai ter uma população em situação de rua, numa praça. A gente caminha mais um pouco, a gente vai ter, por exemplo, se a gente se depara no bairro de São José, a gente vai ter todos esses contrastes, né? A gente tem o abrigo para a população em situação de rua, a gente tem a Praça Sérgio Loreto, e a gente tem a construção suntuosíssima do Hotel Marina. Uhum. Então, a gente precisa, né, entender o centro como esse local de contrastes, né? Então, um Hotel Marina, um centro de convenções que está previsto para atrair 11 mil pessoas, né? Ele tem a capacidade de atrair. Um Hotel Marina que é de embarcação luxuosíssima, né? A gente precisa entender, por exemplo, quando você pega um recorte muito pequeno, ele não é tão complexo. Mas aí, a gente, quando amplia um pouco mais, a gente vai ter o Vucu-Vucu de São José, a gente vai ter as obras, a gente vai ter a população na margem do rio, a gente vai ter um conjunto habitacional. E a gente tem que entender toda essa complexidade, né? E às vezes, enxergar só o patrimônio histórico dentro do que é esse conjunto dos 11 bairros não é suficiente. A gente precisa enxergar todas essas dinâmicas, essa população em situação de rua, a população que está no conjunto habitacional do Pilar, que está no conjunto habitacional Sérgio Loreto, que está morando nas residências mais precárias, para a gente não isolar o patrimônio histórico como se fosse algo a ser contemplado, visitado, vivido, como se fosse um equipamento luxuoso, enquanto a gente está com esse equipamento, né, ilhado em uma área que é paupérrima, que não tem essa condição de caminhabilidade, que não é agradável. Então, para atrair uma população de volta para morar, a gente tem que fazer como é uma estratégia multidisciplinar, sim, né? E o mercado imobiliário, né, ele já está dando conta de ofertar muita habitação para as populações de renda média e alta. A gente tem hoje mais de 40 empreendimentos, né, que foram licitados, aprovados ou que estão em processo de licenciamento. E a gente tem uma possibilidade aí de ter um boom imobiliário
de imóveis novos, muitas vezes imóveis compactos. Então, a renda média e alta encontrou a sua forma de morar na área central do Recife, que é em prédios novos, co-livings, que é uma inovação imobiliária que contrasta ainda mais com esse patrimônio que está se degradando. Então, se o mercado imobiliário já encontrou uma frente de atuação, que é encontrar, por exemplo, 2 imóveis degradados, demolir, juntar esses terrenos e fazer um prédio novo. Ou então, o que fizeram, por exemplo, no que era a escola Contato, com o que pode ser feito no que é a escola Salesiano. Então, o mercado já encontrou esses grandes terrenos, já encontrou as possibilidades de demolir para construir o novo. E aí, o desafio da gente ok, né? Se o mercado já encontrou uma forma de construir um novo, o que é que a gente faz em relação ao antigo? Como é que isso tem sido pensado, Ana Paula? Bom, né? O que a gente deseja, né? A política pública, né, da prefeitura, do programa Recentro, é ver esse centro vivo, né? Sendo ocupado, né, em sua diversidade, tanto em classes, né, sociais diferentes. Então, o que a prefeitura pode fazer diretamente, as políticas habitacionais de interesse social, a gente vem fazendo, inclusive com modelos inovadores, né? A gente está num projeto de locação social, né, uma parceria público-privada, então algo bem inovador no país, né, para a ocupação desses imóveis históricos, né? Que é esse morar no centro, morar né? no centro, né? Tem a ver com morar no centro. Recentemente, o governo federal também lançou o Minha Casa Minha Vida Retrofit, porque a gente precisa tornar vantajoso, tornar viável a ocupação desses imóveis históricos, respeitando o patrimônio, né? Respeitando, né, os critérios de preservação, de conservação desses imóveis, né? Então, esse é o grande desafio, aliado aos desejos atuais, né? Seja de questões como um ar-condicionado que as pessoas desejam, né? Vaga de garagem. Então, como é que a gente concilia esses interesses mais modernos, né, com as edificações históricas? E o que é importante é a gente identificar os perfis, né? Então, a gente tem famílias, né, formadas por somente o casal, com o filho, né, jovens, né? A gente tem o Porto Digital aqui no nosso centro, que é uma peculiaridade, né? Então, a gente tem o centro histórico junto com um ecossistema, né, da tecnologia, de inovação, de criatividade, que tem um grande contingente de pessoas jovens trabalhando. Então, isso é um nicho de mercado que a gente pode ofertar um produto diferenciado. Então, o que a prefeitura vem fazendo é, primeiro, mostrar que é possível, sim, que é viável, com exemplos nacionais e internacionais de ocupação do nosso patrimônio histórico, né? Eu sou até suspeita para falar, porque eu acho o centro o lugar mais privilegiado da nossa cidade, né? Onde a gente tem transporte público, tem polo educacional, polo de saúde, tem facilidade de acesso, tem imóveis, né? Cada cantinho tem uma história, né? Então, que a gente tem um potencial enorme para ocupar esse nosso centro e que a gente precisa, né, ocupar com diferentes classes sociais, né, com diferentes rendas, com diferentes tipos de atividades, né? Então, encontrar qual é essa nova vocação econômica, porque, como a gente já comentou aqui nesse debate, né, mudou, né, a forma de consumo, a forma de comércio. Então, o que antes era uma grande base, né, que da vitalidade do centro, que era o comércio de rua, que ainda é muito pulsante e diversificado, mas que a gente precisa, né, estar ligado aos novos meios de consumo, né? Então, recentemente, nós fizemos até um curso com esses lojistas, esses comerciantes de marketing do futuro, né, com o Silvio Meira, para que eles também possam se requalificar, se inserir nas plataformas digitais. Então, a gente precisa entender esse novo momento e entender a vocação do nosso centro, né? As questões culturais, as questões ligadas ao turismo, né? Entender essa possibilidade de ocupação que a gente já vem, né, visualizando no território, como, por exemplo, o hotel, a Marina, o centro de convenções, bares e restaurantes voltando, né, a ocupar. Então, à noite, voltando a ficar efervescente aqui no nosso centro, né, atraindo diversos públicos. Então, é isso que a gente vem procurando, né, montar esse quebra-cabeça, né, a questão legal, a questão, né, de levantamento. Primeiro, conhecer esse território. Então, a gente tem um programa chamado Portfólio, onde a gente faz o levantamento de cada imóvel desse, o link com os investidores, né? Então, a gente verifica esse estoque imobiliário ocioso com potenciais investidores para fazer esse encontro, né, entre os investidores, os proprietários de imóveis com os investidores. Você falou aí sobre essa questão do levantamento, Sim, né, desses imóveis, dessas construções. E aí, logo no início do programa que a gente estava conversando, a gente estava falando muito sobre esses imóveis que são patrimônio, sim, né? São considerados patrimônios. O quanto essa situação que o centro do Recife vive hoje, né? Assim, que está tentando ser recuperado, enfim. O quanto
o quanto de patrimônio histórico está em risco hoje? A gente teria números, Ana Paula, com relação a isso? O que a gente tem hoje é um levantamento, né, do programa Recentro, né, feito tanto pelo Gabinete do Centro como pelo órgão de patrimônio da cidade, onde a gente avalia, primeiro, se o imóvel está ocupado ou não, o estado de conservação desse imóvel, o grau de risco, né, junto com a Defesa Civil. Então, a gente tem esse mapeamento, né, principalmente para o bairro do Recife, porque o que é que a gente tem aqui no centro é uma dificuldade de localizar esses proprietários, a questão da titularidade desses imóveis. Então, muitas vezes, o que está no cartório não bate com o que está na prefeitura, né? A gente tem o cadastro do IPTU, da Secretaria de Finanças, mas isso às vezes não bate com o que está no cartório. Muitos estão em espólio, outros são da Santa Casa. Então, a gente tem uma dificuldade legal, né, de identificar quem são esses proprietários desses imóveis, mas a gente tem uma área, né, de preservação, né? A maior parte, né, é zona de proteção rigorosa aqui no nosso centro, ou área de entorno, seja a nível federal, estadual ou municipal. Então, a gente tem uma área de proteção que engloba quase toda essa região, né? Seja o imóvel em si, seja o conjunto ou até mesmo o entorno, né? Uhum. E o quanto de história a gente pode perder, Iana, se a gente não preservar isso? Eu estava lembrando, né, entre 2013 e 2005, 20 anos atrás, né, a gente teve o programa Morar no Centro, que selecionou 60 imóveis no bairro da Boa Vista. Era um perímetro de reabilitação integrada e foram escolhidos, primeiramente, os imóveis que tinham, no mínimo, térreo mais 2 andares, ou seja, 3 andares, de uma edificação do tipo sobrado, né? Aquela edificação belíssima que tem ali no entorno do Mercado da Boa Vista, da Igreja de Santa Cruz, do Pátio de Santa Cruz. E aí foram escolhidas 12 edificações para poder ver a viabilidade de convertê-las em várias pequenas unidades habitacionais. Porque o antigo modo de morar, em que a família não era só a nuclear, viviam vários núcleos familiares dentro, comportava... tornava necessário uma casa de 300 metros quadrados e hoje você poderia ter uma casa de 50 metros quadrados. Sim. Então, a ideia era pegar um antigo sobrado desse e dividir em 12 unidades habitacionais. Mas o projeto encontrou algumas dificuldades. Por exemplo, o principal mecanismo de financiamento não autorizava o uso misto, que é você ter o térreo com uso comercial e a habitação nos pavimentos superiores. Mas esse uso misto ia ser uma salvação, porque a gente ia ter aquela dinâmica econômica mantida e a gente ia ter os pavimentos superiores com habitação, com entrada independente. E aí, o que aconteceu? Nada desse projeto conseguiu ser efetivamente construído. Embora houvesse interesse, houvesse construtora interessada, houvesse um banco, né, a Caixa Econômica, que tinha um programa que parecia feito sob medida, mas esse impeditivo fez com que esse processo não avançasse. E aí, desses 12 imóveis que foram estudados minuciosamente, 3 já ruíram. E, assim, caiu, uma das laterais, inclusive teve óbito na casa vizinha, porque teve uma ação de reintegração. Esse imóvel estava ocupado e, numa ação de reintegração de posse, atearam fogo a esse imóvel na Rua Velha 201. E, nessa ação, quando atearam fogo, conseguiram, né, reaver a posse do imóvel, expulsar aquelas pessoas que estavam no movimento de reivindicação, de luta por moradia, né, justíssimo, estavam morando ali. E quando essas pessoas saíram, essa estrutura do imóvel ficou toda fragilizada, porque é a madeira que conecta as duas laterais, é a madeira dos pisos e da coberta que serve de sustentação dessas duas laterais. E aí, uma dessas laterais caiu. E aí, a gente tem uma parte dessa cobertura também caiu. Né? E aí, na Rua da Matriz, teve um outro imóvel e na Rua da Glória. Então, a gente tem, por exemplo, na Rua da Glória, um imóvel desses que foi estudado, ele estava como depósito de material reciclável. Então, você pense uma casa, né? Um patrimônio histórico, lindíssimo, fotogênico, habitável, mas que se tornou um depósito de material reciclável. E, obviamente, quem é que quer ser vizinho, parede com parede, de um depósito de material reciclável? E aí que ainda por cima apresenta um risco, porque a estrutura está muito sobrecarregada. E aí, esse imóvel, que era o depósito de material reciclável, ele também ruiu. O imóvel que passou por uma reintegração de posse violenta também
caiu, sabe? E a gente já tem vários exemplos. Em outras cidades, a gente tem já verificado a recorrência de incêndios. Porque quando a gente não cuida, né, desse patrimônio, muitas vezes ele é ocupado e aí a gente acaba tendo instalações elétricas que não são propriamente atualizadas e que basta uma pequena faísca que aquele imóvel apresente o risco que ele tem, né? Então, em outras cidades, em reportagens como em São Luís, em Belém do Pará, em Recife também, a gente tem casos de imóveis que pegaram fogo, né? E que a gente tem várias situações. A gente poderia ficar aqui uma tarde inteira lamentando, caso a caso, desses imóveis que a gente já perdeu. E o que acontece? É urgente porque é irreversível. Uma vez que um imóvel desse vem a ruir, a gente nunca mais vai conseguir fazê-lo novamente. É muito urgente, né? Ana Paula, você quer complementar? Eu acho que essa é a questão, né, principal e que a gente precisa de uma articulação do público e privado, né, porque boa parte desses imóveis são de propriedade privada, né, então a gente, enquanto órgão público, a gente não tem como recuperar diretamente. O que a gente pode fazer é dar ferramentas, né, instrumentos e agir, né, para que esses imóveis sejam recuperados, utilizados, né, dê uso à função social da propriedade. E o que a prefeitura vem fazendo é isso, né, utilizando instrumentos urbanísticos, né, fazendo a aproximação desses proprietários dos imóveis, tentando destravar, desburocratizar dentro da prefeitura. Então, sejam débitos fiscais, sejam questões de licenciamento de projeto. Então, a gente chega junto desses proprietários, de investidores, para que a gente tenha o nosso patrimônio preservado, né? Esse é um grande ativo da nossa cidade. A gente tem o privilégio de ter uma cidade que tem uma história, né? Que tem exemplares de vários estilos arquitetônicos, né? Que contam a história da formação da nossa cidade. Então, é isso que a gente busca, né? Preservar, dar instrumentos e ferramentas para que esses proprietários possam recuperar, revitalizar e reocupar esses imóveis. Não é fácil, né? Todo esse processo, não é fácil. Né? Porque eu acho que eles pensam assim, não entrou porque não cuidou, porque a prefeitura não... Porque também tem um processo aí burocrático também bem complicado, sem dúvida. E o que a gente vem tentando é enxergar, né, quais são esses gargalos, essas dificuldades, quais são as dores, né, desses proprietários e incentivar, né, de forma dentro, né, dos mecanismos legais, né, essa facilitação. A gente costuma dizer que o programa Recentra é um acelerador de investimentos, né? Então, a gente busca destravar, né, qualquer questão burocrática e chegar junto desses empresários, desses investidores. Hora do Opinião Pernambuco fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre o centro do Recife com Iana Ludermir Bernardino, professora de Planejamento Urbano e Regional da UFPE e membro do Grupo de Estudos sobre Mercado Fundiário e Imobiliário, e Ana Paula Vilaça, chefe do gabinete do Centro do Recife. Não sai daí. Voltamos para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. Eu sou a Ariana Pacheco e hoje a gente está conversando sobre o Centro do Recife. Nossas convidadas são Iana Ludermir, desculpa, Bernardino, professora de Planejamento Urbano e Regional da UFPE e membro do Grupo de Estudos sobre o Mercado Fundiário e Imobiliário, e Ana Paula Vilaça, chefe do gabinete do Centro do Recife. Lembrando que o Opinião também está sendo exibido no youtube.com/TVU Recife. E, Ana, no bloco anterior, você estava falando sobre o caso de alguns imóveis que tinham sido pesquisados ali em 2003 e 2005, não foi? Isso. Para serem revitalizados e para uso misto. Isso. Eu queria pegar esse gancho para falar um pouquinho, porque, por exemplo, quando a gente pensa no centro do Recife, é muito movimentado de dia e à noite não tem movimento, assim, é bem esquisito, inclusive, quando você pensa em alguns bairros do centro, né? Porque justamente não tem moradia, é um lugar muito mais de comércio e de coisas que funcionam naquele horário de 8 da manhã às 6 da noite. O quanto isso precisa também ser repensado com relação ao centro do Recife? Olha, até a Ana Paula mencionou como a habitação é uma prioridade máxima. E, por exemplo, se você pensar o corredor
Rua do Aragão, Rua da Imperatriz, Rua Nova, ele era todo habitado nos pavimentos superiores e os térreos é que tinham os comércios. Então, houve um momento em que existia uma forma de morar em que as pessoas consideravam agradável, aprazível morar nos pavimentos superiores e a gente encarava com bons olhos esse uso misto. E aí, essa cidade monotemática que se mora aqui e se trabalha lá é uma invenção que veio, por exemplo, na época de Brasília, a gente criava o setor trabalhar, o setor produzir, o setor hotel, o setor diversão. Então, se em um determinado momento esse centro da cidade condensava todas as atividades, todos os segmentos de renda, todas as religiões, a gente gradativamente vai perdendo, vai tendo, né, os usuários, principalmente iniciando pelos usuários de mais alto padrão, que vão perdendo o interesse de morar nessa área. Aí o uso misto vai entrando em decadência, a gente vai tendo um esvaziamento e a subutilização dos pavimentos superiores. Eles podem até alegar que é tudo de depósito, mas nem sempre é. Se um dia aquilo foi moradia, você tem toda a estrutura de cozinha, de banheiro, de quartos, e esses pavimentos superiores não estão sendo utilizados hoje. E aí, um desafio, talvez, um dos principais, era fazer com que esses pavimentos superiores eles fossem redescobertos para o uso habitacional. Inclusive, tem uma pesquisa bem interessante que a gente identificou na Rua da Imperatriz, na Rua do Aragão e na Rua Nova, quais eram os prédios que ainda mantinham uma entrada independente, que você poderia preservar o uso comercial, mas você poderia acessar os pavimentos superiores para fins habitacionais. Mas, para isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que diminuir a poluição sonora, você não pode ter alto-falantes oferecendo a qualquer hora do dia, você não pode ter aquele descarte aleatório de lixo, ou seja, quando acaba o expediente, às vezes essas ruas predominantemente comerciais ficam totalmente cheias de lixo. Então, é a poluição do ambiente, é a poluição sonora, é aquele pavimento superior que deixou de ser considerado como lugar aprazível para se morar, e também a pedestrianização dessas ruas acaba dificultando muito o uso habitacional nos pavimentos superiores. Quando você torna uma rua exclusivamente para pedestres, às vezes tem algumas funções, como, por exemplo, a função habitacional para o uso superior do imóvel, não é tão bem atendida como numa situação em que você pode chegar até a porta da sua casa para desembarcar. Então, mesmo que não se pudesse, durante o dia, percorrer aquela rua, talvez se ela fosse proibida ao fluxo de carros durante o dia, mas que à noite você pudesse chegar na porta da sua casa, trazer a sua feira, subir, estar na porta de casa, receber uma visita, ser atendido por uma ambulância. Então, quando a gente subtrai, né, esse uso habitacional dos pavimentos superiores, a gente perde um potencial enorme, né, de acomodar essa diversidade. Então, se você for em outros países latino-americanos, como Chile, como Equador, então, se você for na Europa, você vai ver a mercearia embaixo, o escritório embaixo, a loja embaixo e as pessoas morando lá em cima. Então, talvez essa seja uma descoberta, né, que o recifense precisa fazer. Mas o que acontece? Os pavimentos superiores, eles... Na minha pesquisa de dissertação de mestrado, eu estudei a habitabilidade. Como é que uma pessoa de renda média e que acha belíssimo o patrimônio histórico enxerga a possibilidade de morar num pavimento superior da Rua da Imperatriz, por exemplo. E aí a gente conseguiu verificar que ela não tinha interesse para adquirir e morar permanentemente a longo prazo num imóvel nessas condições, mas que ela teria o interesse de ser inquilina. Mas, para ela ser inquilina, ela queria encontrar um imóvel pronto. Então, a oferta é de um imóvel que precisa de muitos reparos, que é incompatível com que alguém que quer alugar. E quem quer morar queria um imóvel de determinadas características, todo pronto, sabe? Então, talvez, né, uma política pública de incentivo ao uso habitacional nos pavimentos superiores, né, com isenção de impostos, tornar isso uma política prioritária, talvez a educação patrimonial para que
esses lojistas não desmerecessem esses pavimentos superiores, pudesse ser uma coisa bem interessante também. E outro mecanismo que eu enxergo que tem um potencial é, por exemplo, tem algumas áreas que você tem patrimônio histórico sendo habitado por famílias de renda de 0 a 3 salários mínimos. É uma família de baixa renda que poderia ser considerada uma família contemplada por um programa de habitação de interesse social. Se você entende que é habitação de interesse social, você pode, finalmente, se autorizar, enquanto poder público, a investir naquele imóvel que é de propriedade de outra pessoa. Porque, né, o princípio, né, do poder público é que ele não pode investir em um imóvel privado. Mas se você entende que aquilo dali, assim como uma comunidade de baixa renda que tem 0 a 3 salários mínimos, às vezes a gente tem, em alguns sítios históricos, também uma população de 0 a 3 salários mínimos. Então, poderia ser uma política pública de melhoramento habitacional com recurso público que melhorasse essa condição de moradia, que desculpinizasse telhados, que melhorasse instalação elétrica, instalação hidráulica, fizesse uma caixa d'água, melhorasse as fossas sépticas com dinheiro público. Mas não é num imóvel luxuoso, é apenas em áreas comprovadamente com população predominante de renda baixa. Então, esses pavimentos superiores e essas áreas de baixa renda, eu acredito que teria que ser com recurso público, sim, porque essa população ela se encontra numa situação em que ela não vai abdicar das necessidades básicas para poder investir na correta desculpinização do telhado, a manutenção dessa telha histórica, a manutenção dessa fachada histórica. Ela está ali sobrevivendo. Então, nessas situações em que a gente vai ter o censo novo agora, né? Quando a gente tiver um setor histórico que coincida com um setor em que a população tenha baixa renda, a gente tem, na minha opinião, total justificativa para atuar, porque a gente articula duas responsabilidades do poder público, né? Que é a manutenção do patrimônio histórico, que é a memória coletiva, e a manutenção da qualidade de vida da população de baixa renda. Ou seja, o uso misto é de fato, algo muito positivo para você repensar o centro do Recife. Nesse sentido, o APP Morar no Centro está pensando nessa linha? Sim, né? O programa Recentro ele se baseia, né, em experiências, em cases de sucesso nacional e internacional. E esse é o caminho, né? A nossa estratégia, né? Promover, fomentar, incentivar o uso misto. Para isso, a gente, desde 2021, criou a Lei do Recentro, que concede benefícios fiscais de IPTU, ISS e ITBI, com foco prioritário na moradia e na moradia de interesse social. Por exemplo, no caso de IPTU, pode chegar a 10 anos de isenção no caso de moradia de interesse social. Então, o que a gente quer fomentar são os diversos usos e atividades, mas com foco, sobretudo, na moradia. A gente também já identificou alguns imóveis especiais de interesse social dentro desse estoque imobiliário ocioso aqui do centro, imóveis que teriam vocação para receber projetos, né, e políticas habitacionais de interesse social. E todos os nossos projetos, eles têm esse olhar, essa visão de aliar a moradia junto com o comércio, com serviços, outras atividades. Por exemplo, nesse PPP de locação social vai ter uma creche dentro do condomínio, né? Então, a gente quer promover essa diversidade de usos, né, através da ocupação desses imóveis históricos. E como a questão da mobilidade ativa, Ana Paula, também é algo importante para a gente repensar o centro do Recife. Sem dúvida, né? A professora falou muito bem, né, que a gente precisa tornar o centro aprazível, atrativo, né, que seja um lugar onde as pessoas possam andar a pé, de bicicleta, de transporte público. Então, por isso, a gente está fazendo, no momento, um novo plano de circulação para o centro, né, com novos acessos, novas conexões, privilegiando a questão do transporte público, da bicicleta, da caminhabilidade, né? Então, nós já estamos, por exemplo, retirando algumas estruturas de boxes, de barracas que estavam ocupando as calçadas, né? Investindo na questão da zeladoria, na arborização, da melhoria dos passeios públicos, para que a gente tenha essa questão da mobilidade ativa fortemente, né, valorizada aqui no nosso centro, né? Então, a gente tem
ruas, né, que foram pedestrianizadas, criação de espaços, né, de convivência, a realização de eventos nesses locais públicos, né? Então, a gente tem o Viva Guararapes, a gente teve São João, agora nós estamos vendo um grande Natal, né, na cidade, né, fazendo com que as pessoas voltem a frequentar esses espaços públicos do nosso centro histórico. Eu queria pegar um pouco esse gancho da mobilidade ativa, de mais gente na rua, mais gente andando, para falar um pouco sobre segurança. Sim. No centro do Recife, né? A gente tem tido aí alguns casos, enfim, a gente teve aí há um ano atrás, que a gente teve um assalto ali junto do Mercado São José, que foi até um turista e tudo mais. E como enfrentar essa questão da insegurança? Eu acho que eu já sei o que vocês vão me responder, porque eu acho que é um pouquinho de tudo que a gente conversou até aqui. É só polícia, por exemplo, Iana? Na verdade, o centro do Recife é o local mais cosmopolita do Recife, é o local onde todas as pessoas se sentem bem, se sentem atraídas, é o local onde todos os forasteiros, pessoas que são de fora, onde todos os segmentos sociais que se sentem marginalizados em outros bairros mais nobres recorrem, né? Então, esse é um lugar que tem a convergência de todos esses povos. E também é o local onde a gente se depara com o diferente. Então, um dos principais aspectos, né, de um centro histórico é exatamente ele ser esse espaço público por excelência, onde está todo mundo, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como, de imediato, identificar que aquilo dali, ao contrário de um bairro muito pacato, você prontamente identifica que aquilo dali é um grupo de pessoas que não é local, aquilo dali é uma prática que não é coerente com aquele espaço, porque é um lugar de fluxos. Então, quando é um lugar de fluxos, de velocidade, o que a gente teria que fazer era retomar o desejo de permanência. Então, a gente tem que ter pessoas que permaneçam, que residam, que se identifiquem, e a gente tem que ter, né, esses espaços de fluxo também. E aí, a gente tem, né, uma noção muito clara de que existem os olhos da rua, que quando você tem um senso de comunidade, quando você tem um senso de vigilância coletiva, quando você tem uma percepção de proteção coletiva, que aquele dali que está do outro lado da rua, ele é uma pessoa que faz parte do seu grupo, que faz parte da sua comunidade, a gente vai estar zelando e a gente vai evitar, por exemplo, depredação, pichação, violência, atos desnecessariamente violentos. Então, a gente pode ter uma mudança dessa ambiência, né? Então, se a gente tiver todas as ruas impecavelmente limpas, organizadas, iluminadas, se a gente tiver mais pessoas morando, a gente vai ter uma ambiência em que a gente tem uma percepção de segurança. Mas, paralelamente a isso, a gente tem, né? A gente tem o assalto, a gente tem o latrocínio, a gente tem situações de estupro que são violências gravíssimas e que não tem nenhum senso de comunidade que consiga reverter esse tipo de violência. Então, para além da criação desse senso de comunidade, da recuperação dessa ambiência, a gente precisa, né, ter uma atenção, combater mesmo os riscos à vida das pessoas. Então, tem algumas pesquisas que dizem como o corpo da mulher e da população, né, LGBTQIA+, sofre muito mais do que o homem cis, por exemplo, que anda na cidade. Então, os tipos de violência que as mulheres e essas populações estão submetidas, ela tem que ser gerida e, se for necessário, né, para garantir o acesso dessas pessoas e a liberdade de ir, de vir, de permanecer, a gente pode, né, reforçar o policiamento. Mas essa ambiência, né, não é só o policiamento que resolve, tem toda uma ambiência que a gente pode trabalhar antes de pensar só nisso. É a sensação de segurança, né, que é o mais importante, né? E a vigilância social, né, essa questão da ocupação das ruas, dos imóveis, isso é fundamental. Claro que precisa também de medidas concretas e imediatas, né? Para isso, a gente tem um comitê integrado de segurança da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, com ações de curto, médio e longo prazo. Então, desde a questão de tornar o centro um lugar seguro, por meio dos registros do boletim de ocorrência, né, de campanhas de conscientização, de alerta celular,
Recentemente, nós tivemos doação pela CDL de bicicletas para a gente ter um ciclopatrulhamento. Então, a gente tem uma série de medidas, né, para intensificar esse olhar, essa atenção das forças de segurança para o centro. Mas, sobretudo, a percepção, a sensação, ela passa por essas questões da paisagem, da percepção, do sentimento e de acolhimento que você tem nesse território. Agora, isso é um ciclo, Ana Paula, eu fico pensando, porque eu acho que é um desafio, né? Convencer as pessoas a ir para o centro, a investir no centro, quando a gente, por exemplo, não existe essa ideia de pertencimento, de comunidade, como a gente está aqui falando. E aí, não, eu não vou no centro porque é inseguro, mas o fato de eu não investir no centro acaba ficando mais inseguro. Sem dúvida. Por isso que a gente está quebrando esse ciclo, né? Tentando, né, divulgar o que é esse programa Recentro, o que a Prefeitura do Recife vem fazendo. E a gente já está colhendo alguns frutos, né? Então, alguns investidores, né, estão voltando a acreditar no centro, nessa questão do otimismo em relação ao nosso centro. Então, muitas pessoas que gastam um tempo enorme no trânsito com mobilidade morando em outras cidades, elas hoje veem, né, um potencial como possibilidade vir morar aqui no centro. E toda essa questão de estrutura, né, que o centro oferece, né, de você ter a maior parte dos empregos estão aqui no centro, né, sede de órgãos públicos, de Tribunal de Justiça, o comércio, né, então as pessoas poderem morar aqui no centro, né, e caminhando. A gente estava falando há pouco, né, de mobilidade ativa, então você ter o privilégio de trabalhar 10, 15 minutos, morar e trabalhar muito próximo, isso sem dúvida é algo a ser considerado. E isso a gente vem quebrando porque o que a gente tem que evitar, né, é claro, né, tomar medidas efetivas para tornar o centro um lugar seguro, agradável, mas que as pessoas se sintam e isso, né, reverbere para toda a sociedade, sim, que o centro tem atrativos, que o centro está vivo, que tem programação para todas as idades, para todas as faixas de renda, né? Então, a gente tem... Antigamente, você, para ver a decoração de Natal, você só tinha um shopping center, né? Hoje em dia, você tem vários pontos, espaços públicos da cidade, que a família pode ir, comprar uma pipoca, um picolé, como também consumir num bar, num restaurante. Então, essa diversidade que o centro oferece é bem interessante. É muito importante. Eu queria fazer uma pergunta mais geral para vocês, que é: quais são os prejuízos para uma cidade que tem um centro que não é valorizado, por exemplo, Ana? Para mim, uma cidade que não valoriza o seu centro, ela não tem alma, né? Então, é uma cidade que não tem coração, que não tem alma, né? O centro é um lugar afetivo, é o lugar das memórias, né? Onde a cidade começou, é onde conta a história, né? Então, eu acho que é primordial para que qualquer cidade comece pelo seu centro, né? Então, é isso que o programa Recentro busca, né? Tornar o centro um lugar da excelência dos serviços, um lugar mais interessante da cidade, um experimento das políticas públicas, da inovação, né? De projetos públicos, porque é a formação, né? A gente pode morar num bairro, morar em Casa Amarela, em Bura, no IPSEP, mas o bairro de coração de todo recifense é o lugar de visitação obrigatória de todo turista e visitante, né? Então, a gente precisa valorizar o nosso centro, a sociedade como um todo, né? Não só o poder público, né? Mas a academia, as entidades, a população de modo geral. Esse senso de pertencimento, esse orgulho, ele é fundamental. Eu lembrei agora, durante a sua fala, da música de Flávia Ferro, né? Que uma cidade triste é fácil de ser corrompida, uma cidade triste é fácil ser manipulada. Então, o que acontece quando a gente abdica, quando a gente desiste, quando a gente acha que está tão além do que a gente gostaria e poderia fazer, que a gente desiste, a gente abdica, a gente resolve abandonar aquilo que deveria ser a nossa herança, a nossa joia mais preciosa, aquilo que conta a nossa história, dos nossos antepassados. Isso significa que as futuras gerações não terão ideia de como é que o Recife se compôs, se organizou. A gente tem no centro do Recife a maior gama de templos históricos ali edificados. A gente tem desde a edificação mais moderna de todas até a mais antiga de todas, a muralha da cidade. Então, se a gente não tem isso, como é que a gente vai manter o compromisso com
com as futuras gerações. E aí é a sustentabilidade, né, do nosso patrimônio histórico, da nossa cidade, do nosso meio ambiente. É o compromisso que a gente tem com o passado, né, e com o futuro. A preservação não é o compromisso com o passado, é o compromisso com o futuro, é o compromisso com aquilo que a gente acredita, a gente trabalha para que a gente possa sempre ter um futuro melhor. E aí eu acho que quando a gente vai perdendo o compromisso com o nosso passado, a gente desistiu de construir um futuro melhor. A gente está comprometido no carpe diem apenas, né, de viver a nossa vida, de tirar o melhor proveito, de usufruir ao máximo e deixar o resto. Então, a gente não pode, enquanto sociedade, tirar o máximo de proveito da nossa cidade e deixar para as futuras gerações o que sobra. É com as futuras gerações que a gente tem o compromisso e é por isso que a gente deveria preservar o nosso passado. E Ana e Ana Paula, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Foi um prazer, Opinião Pernambuco. Gostei muito de conversar com vocês. Voltem mais vezes para a gente continuar falando. Quanto mais a gente falar do Venha centro lá para do o Recife UFPE também, viu? Para a gente fazer um processo lá também, né? Esse foi o Opinião Pernambuco. Eu sou a Ariana Pacheco e conversei sobre a situação do centro do Recife com Iana Ludermir Bernardina, professora de Planejamento Urbano e Regional da UFPE e membro do grupo de estudos sobre o mercado fundiário e imobiliário, e também com a Ana Paula Vilaça, chefe do gabinete do Centro do Recife. Quem assina a direção do programa Ricardo Araújo e Andréa Rocha. Os trabalhos técnicos Marco da Lata, Daniel Mosca e João Francisco de Melo Neto. E a gente ainda contou com a colaboração de Paulo Araújo e Luiz Cavalcante. Esse foi a última opinião de 2023. Aproveito para agradecer a sua companhia ao longo desse ano. A partir de segunda você confere a reapresentação de algum dos nossos programas. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no ano que vem. Até lá.